Vai virar a câmera. Como? Opa, demorou, mas dei conta de chegar aqui. Envia a solicitação. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, gente, vou ver se eu consigo colocar a Ani aqui. Só esperar aqui. Que lerdeza. Você tá ouvindo? Eu sei. Ani, vai digitando aí, ver se você tá conseguindo entrar ou não, por favor. Ani, vai digitando aí, ver se você tá conseguindo entrar ou não, por favor. Eu acho que o Dani tá com problema, gente. Fala pra... Coloquei de novo aí, Ani. Cheguei! Coloca dois velhos. Coloca dois velhos pra mexer nisso daí, né, Ani? É isso que dá. É isso que dá. O negócio é esse, esses meninos dessa geração digital aí, sabem de tudo, a gente tá aprendendo, eles têm que dar um desconto pra nós. Preocupa não, Adriano, tá perdoado, Eu vou não te contar tá, uma coisa, menino? eu não dei conta não. Eu não dei Foi a Sara que conta me não, ajudou. foi a Sara que me ajudou. Sara, obrigada. Vou pôr meu fone aqui, Vou pôr Ani. meu fone Manda aqui, bala aí, Ani. Ani. Manda bala aí, Ani. Meninos, eu estava dizendo que hoje nós mandamos para vocês um e-mail. Nesse e-mail tinha algumas informações. Quais eram? O novo horário de aulas, que começa... obrigada, Iago. Obrigada. O Iago está pior que nós dois, tá bom. O novo horário de aulas que começa amanhã. Os plantões que já estavam acontecendo desde março. Então, a gente reforçou os horários para vocês, todos que já estavam acontecendo. Os plantões de redação. E nós colocamos o horário de provas, mês de junho e mês de julho. Esse e-mail, ele foi para todo mundo, todos os pais, todos os alunos. Daqui a pouco a gente vai colocar as mesmas coisas no aplicativo do Symbios, tá certo? Então, já respondendo aí, o e-mail foi direcionado para todos os pais e para todos os alunos também. E também já vai no aplicativo do Symbios, beleza? A gente está tendo cuidado de mandar duplamente, e-mail e aplicativo, porque aí a gente resguarda todas as informações, tá ok? Bom, Adriano, quer falar um pouquinho? A gente tinha até conversado até conversado na outra live. pra gente hoje Nossa, tá dando eco. nós tá dando eco. Essa live hoje não é Essa nem, live assim, hoje não é muito nem assim, demorada. muito demorada. É mais para Explicar as mudanças que vão ter. Então, A gente aumentou o horário das o aulas. horário das aulas. As aulas agora vão voltar a acontecer de 50 minutos, certo? Diminuímos 5 minutinhos dos intervalos para para a gente poder começar às 7h30, ao invés de ao invés de começarmos começarmos às 7h05. às 7h05.
para dar um tempinho a mais para vocês se organizarem para poder assistir. Aí, em função disso, a gente já está naquela situação da gente trabalhar normal igual dentro de sala de aula. Com as aulas de 50 minutos, a gente trabalhando o conteúdo, conversando com você, fazer tudo igual nós faríamos presencialmente. Tá? Inclusive eu, o Valfredo e a Carla, nós vamos gravar lá da escola. Tá? Então, só a gente que pode, os professores não podem, então a gente vai gravar lá da escola. Exatamente para já começar a rever o nosso ambiente, porque dentro de algum tempo a gente deve voltar ao presencial, né? Então, tudo já indica isso. A gente não tem uma previsão, mas já está sendo estudado os protocolos de retorno às aulas. Então, a gente não deve demorar tanto assim, mais ou menos agora a gente vai ter uma expectativa. Quando a gente tiver uma coisa certa, aí a gente pega e passa para vocês. Então, esse momento aqui era muito mais em função da gente explicar como é que vai ser essa mudança, a questão do horário de aulas, a questão das atividades que acontecem à tarde, para lembrarmos de tudo que acontece, para a gente ter condição de começar bem amanhã. Fala, Nia. Adriano, tem algum outro aparelho ligado perto de você? No meu não tem nada. Não tem nada. Na verdade, eu não estou nem dando para escutar eu mesmo. Espero que eu tenha falado tudo certo. O meu aqui também, eu não sei. Quando eu falo, a minha voz também está com eco? Pessoal, a voz, tanto a minha quanto a do Adriano, tem eco? Estão falando que o som está horrível. Não, está falando que o seu não está com eco não, Ni. É o meu que está com eco. Oi. Melhorou? Tenta falar novamente, Adriano. Vamos ver se melhorou. Deixa eu tentar baixar o volume do meu fone aqui para ver se melhorou o som. Eu deixei de ouvir eco, pelo menos. Como é que tá o som aí, moçada? Melhorou? Estão ouvindo meu som? Tá ouvindo meu som. Tá dando eco no meu? Eu baixei o meu fone, ele estava muito alto. Beleza. Não, agora foi legal. Então, bora. Então vamos ver se agora a gente estava muito alto o volume dele. Então vamos ver se a gente organiza agora e a gente consegue falar. Vocês entenderam? Bom, gente. Deixa eu só perguntar aqui, Ani. Vocês entenderam o que eu falei? Eu acho que você pode repetir. Repete, porque todo mundo está dizendo que não ouviu direito. Tá, então assim, em linhas gerais, a gente queria esse momento com vocês só para a gente passar de maneira assim mais direta as mudanças que a gente vai ter a partir de amanhã. Né? As aulas vão começar, ao invés de 7h05, vão começar às 7h30. As aulas vão voltar a ter 50 minutos. Os intervalos vão diminuir um pouco, vão ser intervalos de 15 minutos, né? Vão ter 2 aulas, um intervalo de 15, 2 aulas, outro intervalo de 15 e 2 aulas, tá? A Ani vai falar dos atendimentos que vão acontecer à tarde, de calendário de provas, de tudo isso, tá? A gente já está numa segunda etapa de aulas online. Na primeira etapa era uma coisa assim mais que a gente estava testando, agora o negócio funciona bem, tá? Então a gente volta essas aulas para 50 minutos, para a gente estar o mais próximo possível do que acontece ou do que aconteceria presencialmente. Aí o pessoal vai perguntar assim, mas até quando a gente vai continuar com isso? Gente, assim, a gente não tem uma data determinada, porém, já está iniciado o estudo do protocolo de retorno, tá? Isso já está sendo feito no Comitê de Crise do Governo do Estado. Então, eu acredito que assim que esse protocolo esteja definido, a gente já tenha uma previsão assim, mais concreta do retorno presencial. E vocês sabem que esse retorno presencial ele vai acontecer de uma maneira alternada, né? Então a gente vai esperar esses protocolos para a gente dar uma informação mais
mais precisa, tá? O importante agora é a gente voltar no gás, tá? A gente precisa retomar nas atividades, igual eu falei na outra live, aquele período de negação já passou, então agora a gente já está ciente da situação e a partir daí a gente continuar o nosso trabalho da melhor forma que essa situação nos permita, tá? Porque aí assim que a gente retornar presencial, nós vamos dar aquela geralzona de tudo, a gente tá mais tranquilo com relação a tempo, tá? E aí, vida que segue, certo? Vou deixar a Ani falar algumas coisas aqui, enquanto isso eu vou lendo aqui os comentários de vocês, tá? Um abraço. Pessoal, a mudança no período de aulas, que alguém colocou aí, é muito extenso. Realmente é muito extenso. As aulas, a gente tem total clareza que a aula ao vivo ou a aula gravada, ela não tem aquele, por parte do aluno principalmente, o envolvimento que existe dentro da escola. Tanto é que, por mais que a escola seja criticada, o modelo mais viável que a gente tem é o que a gente conhece. Dessas aulas que vocês vão para a escola e elas são ministradas num tempo X. Mas assim, tentando garantir o cumprimento da legislação, que são as 800 horas letivas que vocês têm que ter, nós tivemos que fazer essa alteração no tamanho da aula. São aulas de 50 minutos, mas, obviamente, o professor não vai ficar os 50 minutos falando do mesmo modo que acontece dentro da sala de aula. Vocês sabem que dentro da sala de aula, o professor, numa aula de 50 minutos, ele dá uma paradinha, ele dá uma descontraída. O Adriano, como professor, está em sala, eu já saí há muito tempo, o Adriano ainda continua em sala, ele sabe como é que é. O próprio professor, ele entende no olhar do aluno, mesmo que vocês não estão ao vivo com o professor, mas a aula é ao vivo, ele entende que a hora que ele termina determinados assuntos, ele tem que dar uma paradinha, até para conversar um pouquinho, dar uma relaxada. Isso vai acontecer normalmente, tá? Então, nós tivemos que colocar as aulas com a duração efetiva de 50 minutos, para que a gente não prejudique ninguém em termos documentais que a escola tem que registrar. Quando eu falo registrar, todos os registros de vocês na nossa plataforma do Google, ela realmente fica registrada. Eu sei, por exemplo, que no período de aulas gravadas, eu tinha aluno que assistia 15 minutos de aula. Eu sei, por exemplo, que nas aulas ao vivo, tem aluno que entra e não sai. Eu é que tenho que tirar ele da sala de aula. Ou seja, ele não assistiu a aula. Eu sei, por exemplo, que tem aluno que entra 4 segundos da aula e sai. Tudo isso a plataforma Google me dá como relatório. Então, tudo isso serve como documento para eu comprovar que a escola exerceu a sua função de ministrar aulas, ainda que no novo formato, mas as aulas ocorreram. Então, assim... Existe uma questão legal por trás, né, Aninha? Legal, legal. Não é o que eu quero, o que o Adriano quer, o que o Valfredo pensa. Existe uma legalidade que a escola tem que seguir. E nós temos que resguardar vocês em relação a isso. Outra coisa que colocava assim, a forma da chamada, como ela era feita, complicava um pouco, às vezes era em cima da hora. Amanhã, quando vocês retornarem, vocês vão ver que essa chamada modificou. Ela modificou em que sentido? Vocês, para ter acesso à aula, vocês vão ter que responder a frequência. Se porventura, sei lá por qual motivo, fora dos intervalos, você saiu, para entrar de novo, você vai ter que preencher de novo a frequência, tá? Então, a gente não vai mandar aquele link mais, a gente vai fazer diferente. Para acessar a aula, você responde a frequência. Vamos supor que a sua internet caiu, você não saiu da sala porque você queria, infelizmente deu um problema. Para você acessar a aula de novo, você responde a frequência de novo, tá certo? Isso é para que a gente tenha legalmente o controle das coisas de vocês. Outra coisa que eu anotei, enquanto eu estava prestando bem atenção nas perguntas, o que foi dito? Foi dito assim, as aulas gravadas eram melhores.
todas as aulas, elas continuam gravadas para vocês, tá? A aula de amanhã, talvez eu não consiga disponibilizar para vocês as aulas de amanhã à tarde gravadas, mas no máximo, na quinta-feira, elas estarão todas dentro do Classroom de vocês. A gente não deixa de disponibilizar a gravação para vocês. Embora ela seja ao vivo, elas estão sendo gravadas, tá bom? De aula, basicamente, essas são as novidades, a frequência mudou um pouco, o tempo a gente aumentou de 7h30 para as 13h, mas é dentro disso que eu já falei para vocês, nós precisamos de garantir a legalidade do funcionamento da escola, então não pode ser diferente disso, tá? Outra coisa que haviam me perguntado, em relação às aulas, ficou claro? Adriana, você quer complementar alguma coisa? Não, eu peguei aqui alguns comentários aqui para a gente discutir. Pessoal falando que no começo as aulas não estavam boas, isso aí é fato, então todo início é um negócio complicado, a gente vai melhorando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Isso aconteceu com as aulas gravadas, isso aí aconteceu também com as aulas ao vivo, a gente teve que fazer uma transição muito rápida disso daí, então a gente está, assim como vocês, aprendendo tudo do mesmo jeito. Estamos, na medida que o negócio vai andando, a gente vai organizando as coisas, tá? Então, a gente também espera que isso aí seja muito melhorado. A gente, claro, que a gente depende da internet do professor. A gente até fez uma solicitação ao Sindicato dos Professores para deixarem os professores ir gravar as aulas lá na escola. O sindicato não autorizou, certo? Porque lá na escola a gente tem toda uma estrutura, a gente garante uma internet de alta velocidade, por isso, inclusive, que eu, o Alfredo e a Carla vamos dar essas aulas em sala de aula, no próprio colégio. Então, é tudo para ter uma estrutura melhor, tá? Me falaram aqui também, Anny, em relação ao sino, porque tem professor que perde um pouco o controle do tempo, então isso aí é uma coisa que é bem relevante mesmo, tá? Então a gente vai ser mais rigoroso com isso, da gente ter condições de alertar o professor com relação à questão do final do horário de aula. Na verdade, gente, quando o professor ele entra para dar aula, ele não está sozinho tentando não, tá? Tem a Anny acompanhando, tem o Tiago acompanhando, tem o Matheus acompanhando. Então a gente tem um grupo de pessoas acompanhando o que está acontecendo nas aulas. Agora, isso daí impede, por exemplo, que aconteça uma queda de energia, alguma coisa na casa do professor e não tenha condição de acontecer a aula? Sim, isso aí acontece. Da mesma forma que a gente em sala de aula presencial, o professor pode passar mal, bater um carro indo para lá e a partir daí a gente não ter como colocar. Nesses casos a gente fica até mais tranquilo porque o Valfredo está sempre ficando de stand-by. Então, qualquer coisa que acontecer nesse sentido, a gente procura resolver esse problema da maneira mais rápida possível. É perfeito, gente? Claro que não é perfeito. Então, a situação, ela não foi uma situação que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente se viu obrigado a trabalhar em cima disso daí. Já colocar aqui, Anny, de novo, mais uma vez a questão das mensalidades. A gente já conversou na outra live, vou repetir agora, tá? Mas bem sucintamente, porque esse momento da live é para a gente falar das coisas das aulas que vão começar amanhã, e aí eu peço a gentileza de quem está com essa questão das mensalidades entrar em contato com o departamento financeiro, mas eu vou dar uma geral do que acontece. O pessoal questiona assim, por que as escolas de ensino médio elas não estão dando o desconto? Na verdade, a gente não dá o desconto, gente, não é porque a gente não quer, não. É porque a gente não tem condição de dar esse desconto agora. A gente, até a pedido do PROCON e do Ministério Público, a gente fez a planilha de custos com tudo que a gente conseguiu reduzir de aluguel, de água, de luz, de tudo, certo? Para que a gente fizesse isso aí da maneira mais transparente possível, tá?
porque tem uma redução, certo? Essa redução, ela, só para vocês terem uma noção, assim, uma conta por cima, ela equivaleria a um desconto aí em torno de 50 e poucos reais na mensalidade, certo? Por outro lado, o que acontece? A nossa inadimplência, a gente atualizou esse dado hoje, numa reunião que a gente teve 8 horas. Ela está 10 vezes, na última live que a gente fez, ela era 7 vezes a inadimplência anterior, agora essa inadimplência ela está 10 vezes maior. Então, não sei se vocês estão acompanhando aí, saiu ontem na Folha de São Paulo que 50% das escolas particulares elas estão em risco de fechamento em função da alta inadimplência. Então, a gente precisa ter calma, porque a gente precisa conseguir terminar o ano. A gente precisa chegar até o final do ano. Quem é do primeiro e do segundo ano tem que terminar o ano com a tranquilidade que o ano permitir, tá? Pessoal de terceiro curso tem que fazer Enem, que o Enem ainda está por vir aí, vai ser ou em dezembro ou em janeiro. Até tinha avisado isso aí na live anterior, que o Enem passando, por exemplo, para janeiro, a gente teria, tanto para o terceiro como para o curso, o aumento de 1 mês de aulas, certo? E isso aí a gente não cobra. Não cobra porque isso aí a gente vai seguir vocês, a gente combina com vocês que a gente vai até o final. Se o Enem for em fevereiro, nós vamos até fevereiro. Então isso aí não tenha dúvidas com relação a isso, tá? Então, a gente, infelizmente, a gente não pode, tá? Ah, Adriano, mas por que as escolas de ensino fundamental, elas conseguem fazer isso? Gente, a questão ela é bem simples. Tá? O valor de hora-aula de um professor do fundamental é 30% do valor de hora-aula de um professor do ensino médio. Tá? E eu preciso desse professor extremamente qualificado para te dar a condição de alcançar os seus objetivos, certo? Então, quem tiver mais alguma dúvida, tem um monte de formas de fazer reparcelamento, essas coisas todas lá no financeiro. Não sou eu que trabalho com essa parte do financeiro, nem a Aninha, tá? Então, quem está nessa parte do financeiro aí é o Valdir, tem todos os canais. Se vocês precisarem desses canais, a gente passa mais uma vez esses canais, que a gente já divulgou esses canais amplamente aí. Mas para que hoje a gente foque naquilo que é mais importante. Que a gente, bom, pelo menos importante para nós neste momento. Eu sei que a parte financeira ela é relevante, certo? Mas de hoje para amanhã, o que a gente tem de importância é o reinício das nossas aulas online, tá? Então, espero que vocês entendam a situação. A gente está de olho em tudo e a gente está procurando manter o nível de atendimento que a gente vem fazendo. Igual a Ani já falou, a gente continua com os nossos processos de plantão iguais. O Partiu Sampa vai começar, assim, tudo como se tivesse presencial, só que vai trabalhar de forma online, certo? Então, até tá falando aqui que não tem plantão de todas as matérias, a Ani vai falar para vocês sobre isso. A gente vai conseguir organizar esses plantões, certo? Fala, Ani. Pessoal, essa parte de financeira também não é comigo. Mas, assim, eu só gostaria de deixar claro para vocês antes que a disso, escola... eu só passar um comentário aqui que eu acho importante. Deixa eu só falar então, rapidinho, vou ser breve. Como funcionária, eu tenho que dizer para vocês que até o momento a escola está honrando o nosso pagamento de forma integral de todos os funcionários, sem atraso. São mais de 100 famílias que dependem da escola. Então, eu não sou da área financeira, mas o que eu quero dizer e tenho para dizer para vocês com relação a isso é a tranquilidade que a gente tem hoje, com toda a crise que está, a escola está honrando os compromissos conosco, tá? Aqui, deixa eu falar aqui, eu vou até ler o comentário da Drica CGC, isso. Quem é do primeiro e segundo ano não vão conseguir fazer o próximo ano. Não terão aprendido todo o conteúdo necessário no ano letivo normal. Não concordamos com isso, certo? Até porque a gente vai ter um momento de retorno, tá? Isso poderia acontecer se a gente ficasse nesse sistema até o final do ano. Isso não vai acontecer, certo? A gente tem a convicção exata de que esses assuntos que foram trabalhados nesse período de quarentena, eles vão ser reabordados. A matéria vai ser dada novamente? Não, porque não dá tempo, gente. Mas vai ser revisado, vai ser feito exercícios. Então, a gente precisa dar a condição para o nosso aluno. E essa não é uma situação dos símbios, é uma situação do mundo
Não é nem dos Símbios, não é nem de Goiânia, não é nem de Goiás, não é nem do Brasil, é do mundo. Nós temos hoje 1,5 bilhão de estudantes parados por conta da pandemia, certo? E a gente ainda aqui no Brasil está no sistema não presencial. Não presencial. Existem muitos países aí que simplesmente cancelaram as aulas e cancelaram os anos, certo? Estados Unidos, por exemplo, cancelou o ano, só que o ano deles termina agora no meio do nosso ano, porque o calendário ele é um pouco diferente, tá? A Alemanha está voltando agora assim, ó, gradativamente, não estava tendo absolutamente nada. Então, a gente tem compromisso com o conteúdo e com o ano de vocês, certo? Então, a gente não vai deixar com que se tenha uma falha de conteúdo, certo? Então eu tenho absoluta certeza que assim que retornarmos presencialmente, a gente vai ter condição de avaliar tudo o que aconteceu. Agora isso só vai poder ser feito quando a gente retornar, e a partir dali a gente ter condição de fazer essa retomada, tá? Ah, pode acontecer de no primeiro e no segundo ano a gente chegar com as aulas um pouco mais para frente? Pode, isso aí pode sim acontecer, certo? Se a gente achar necessário, isso aí vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem, vocês precisam entender o seguinte, nós, aqui do Símbios, a gente tem um compromisso enorme com o conteúdo, tá? Então, assim, o nosso compromisso com o conteúdo, ele é enorme, tá? É muito diferente do que a gente vê acontecendo aí na rede estadual, na rede municipal, que o pessoal fala que tem 90% de alunos que estão acompanhando as aulas e fizeram uma pesquisa, só 40% tem computador e telefone para poder estudar, certo? Então, a gente tem o compromisso com isso, tá? E a gente, em momento nenhum, vai fugir desse compromisso, certo? Então, vai chegar no final do ano, na hora que a gente chegar no final do ano, não, realmente o ano, a gente conseguiu aproveitar o ano, porque mesmo que a pior das projeções se mantenha, que é a retomada em agosto, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos 5 meses, certo? Então, levando em consideração que a gente retomou em março, a gente começou em meados de janeiro, fevereiro, março, tivemos 2 meses. Dá praticamente o conteúdo normal, gente, tá? Então, a gente vai trabalhar as coisas com qualidade, certo? Então, o que a gente sabe que acontece é que aquelas pessoas que têm um maior nível de dificuldade, tá? Eles sentem mais essa dificuldade quando está distante, está no formato online. E a gente está ciente que a gente vai precisar ajudar esse pessoal. Na verdade, a gente sempre ajudou, gente. Então, tudo aquilo que a gente coloca aqui para poder ajudar vocês. Certo? Entenderam? Manda bala aí, Ani. Não, assim, só para deixar claro que a gente vai tentar responder todas as perguntas. Tem gente falando assim, mas até agora não falou disso, não respondeu. Calma, é porque vem muita coisa ao mesmo tempo. Nós somos 2 para tentar mediar todas as dúvidas, e elas são muitas. Primeiro que eu vou esclarecer é com relação às férias de maio. Por que o Símbios optou pelas férias de maio? Precisa ficar claro para vocês que quando essa opção foi feita, havia um estudo que apontava a possibilidade de retorno de aulas presenciais em julho. Qual foi a nossa análise? Para que ficar de férias em julho, se a gente pode ter esse menino na escola e resgatar com mais tempo presencial os conteúdos com esse menino? Ok, optamos pelas férias em maio. O cenário mudou e já foi jogado para agosto o retorno das férias, das aulas presenciais. Nós tentamos acertar, porque para nós era muito mais lógico ter vocês conosco dentro da escola em julho do que deixar vocês ociosos com tanta coisa que a gente precisava de ajustar e precisa de ajustar com vocês. Esse foi um dos motivos, então vocês precisam de entender. Ah, foi uma furada, foi férias fake, foi não sei o quê? Não. Foi uma tentativa de acerto da parte das escolas que optaram por isso, dentre elas os Símbios. Essa foi uma tentativa nossa de acerto. Tá certo? Perguntaram assim, mas nós nem terminamos o primeiro bimestre e já vamos fazer prova do segundo bimestre? Meninos, deixa eu explicar para vocês. O nosso formato de provas, ele implica em duas provas. N1 e N2.
que eu somo e divido por 2, beleza? O que nós optamos? Eu não vou somar e dividir por 2. Eu vou considerar apenas uma nota. Ah, Ani, mas a gente fez a nota 2 de Química, História e Arte. O que nós fizemos? Olhamos as duas notas do aluno. Se na nota 1 o cidadão tinha tirado 7 e na nota 2 ele tinha tirado 9, prevaleceu o 9. Prevaleceu a maior das duas notas. Quais as provas que vocês tinham feito? 2 provas. Somente Química, História e Arte. Ok? Se vocês derem uma olhada no calendário que eu mandei tanto para os pais quanto para os alunos hoje, vocês vão ver que lá consta um simulado bônus no dia 17 de junho. Para vocês terem uma ideia, que a gente não tem a menor intenção de sacrificar ninguém ou de prejudicar ninguém. Poderia ter colocado esse simulado já semana que vem, mas nós optamos para o dia 17. Por quê? Porque aí você vai ter tempo de pegar com o professor o conteúdo, estudar um pouco, porque estudar questões. Então não dá para falar assim, vou estudar para um simulado de 90 questões. Não, o simulado tem que ser a somatória do que você vem estudando ao longo de um período de aulas. Mas a gente vai fazer esse simulado do primeiro bimestre. Para quê? No nosso regimento, o simulado, ele é bônus. Então eu somei nota 1 mais nota 2, dividi por 2, eu entro com os pontos do simulado. Como eu não tenho nota 1 e nota 2, eu só tive a nota 1, eu vou pegar o simulado, somar, vai ser a sua média. Ou seja, ninguém vai ficar prejudicado. Ninguém. Tá certo? Ficou claro isso? Segundo bimestre, se vocês derem uma olhada lá, o que nós vamos ter no segundo bimestre? Somente nota 1 e simulado. Não vamos ter a nota 2. Em agosto, eu não mandei calendário de agosto. Por que eu não mandei calendário de agosto? Nós já temos a liberação para trabalhar presencialmente? Não. Nós estamos aguardando, igual o Adriano falou. Tem um órgão aí que está analisando, o comitê de crise, que está analisando para poder dizer para nós o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Quando eles derem para nós a resposta, se nós pudermos continuar de agosto para frente de forma presencial, é outro calendário, é outra coisa, tá? E aí, só para tranquilizar um pouquinho vocês ainda, nesse nosso momento de refazer o calendário, a gente já pensou até lá no mês de outubro, talvez antes, dar uma semana de parada. Para que essa uma semana de parada? Para vocês descansarem, porque vocês concordam comigo que as aulas voltando presencialmente em agosto, a gente vai no mês de outubro já está um pouco mais cansado, então a gente vai dar uma parada ali. Então tudo isso, gente, a gente está pensando em vocês. A gente não toma nenhuma decisão sem pensar em vocês. Eu paro e penso, eu penso assim, se fosse meu filho, como é que eu gostaria de estar acontecendo? Se fosse eu, como aluno, o que eu gostaria que tivesse acontecido? Tá? Então, a gente tenta tomar as nossas decisões baseado naquilo que a gente gostaria que acontecesse com a gente, ou com o filho, ou com o sobrinho. Tá? E a gente, os meninos do primeiro ano, a gente teve pouco contato, não deu para conhecer muito vocês, o que é uma pena. A gente vai ter que fortalecer esses laços depois. Né? Mas os meninos de segundo e terceiro, eles sabem que a gente procura ouvir vocês, procura ouvi-los sempre. E na medida do possível, a gente não tem problema nenhum para corrigir rota. Então a gente está disponível a isso. Precisei de corrigir alguma coisa, de mudar alguma coisa, eu vou mudar. Mudar de posicionamento, se for para melhorar, não é feio, não. Feio é quando a gente muda para pior. Se mudar para pior, aí fica feio. Né? Adriano, deixa quer eu falar aqui duas coisa? coisas. Duas coisas aqui, Ani, que passou. Uma foi com relação aos conteúdos, ao andamento do conteúdo, a quantidade de conteúdo que foi ministrado. Isso aí foi uma coisa que a gente até já identificou, né, Ani?
no começo Sim. o professor ele não tinha muita referência do quanto ele poderia dar de minutos de aula e que representassem aulas, minutos de aula em sala de aula. Então, realmente, no começo, alguns professores acabaram exagerando nesse conteúdo, a gente já entrou em contato com esses professores, isso aí já está sendo resolvido, eles já vão dar uma equilibrada, vão começar a resolver mais exercícios, vão fazer retomada dos conteúdos, certo? Então, da mesma forma que para os alunos eles ficaram um pouco perdidos nesse começo, os professores também ficaram perdidos. Eu sou professor e eu fiquei perdido, eu não tive muita referência de quanto tempo eu teria que dar de uma aula online para ela equivaler a uma aula presencial. Por isso, quando a gente pega e retorna essa aula para 50 minutos, é muito para dar a noção do professor que aquilo ali é uma aula normal. Então, até essa questão do ritmo da aula, vocês vão perceber que isso daí vai melhorar bastante, certo? Mas é igual eu disse vocês, é sempre aprendendo, porque nenhum de nós aqui estávamos preparados para uma coisa dessa, igual eu falei para vocês. A gente recebeu uma informação que a gente não poderia abrir a escola no dia 15 de março, às 17 horas, certo? E em 48 horas a gente estava começando a fazer transmissão de aula. Naquele momento não foi ao vivo, foi gravado, mas a gente já estava. Agora vocês imaginem a logística disso. Erramos muita coisa? Claro que erramos muita coisa, certo? Da mesma forma que os alunos erraram muito na hora de tentar alguma coisa, uma nova forma. Por isso que a Fernanda ela vem entrando com muita frequência para dar o auxílio para quem fica um pouco mais perdido, tá? Então, a gente tem sim essas preocupações, tá? A quantidade de conteúdo, então, ela vai ficar sob controle, a gente não vai sair atropelando conteúdo só para bater a carga horária. Vou falar uma coisa, se a gente quisesse fazer isso, a gente poderia fazer, porque ninguém consegue descobrir isso, mas é qual eu falo, a gente tem compromisso com relação a isso. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, Ani, o pessoal aí que falou de férias fake. Gente, esse ano férias fake vai ter para todo mundo, porque todo mundo vai ficar dentro de casa. Quem não deu férias em maio, vai dar férias em julho e vai estar parado do mesmo jeito. Entenderam? Aí vai fazer o quê? Aí vai ser férias fake em julho também? Então, assim, é o tipo de comentário que, assim, não faz, na minha cabeça, muito sentido. Agora, se eles liberarem para voltar a aula em julho e a gente estiver dando aula presencial e os outros estiverem de férias, aí vai falar assim, não, mas por que então não entrou de férias de maio para conseguir agora? Foi dentro dessa perspectiva que a gente fez, certo? Então, todas as medidas que a gente toma aqui, a gente toma essas medidas baseado em informações que foram dadas pela Secretaria de Saúde do Estado, certo? Então, quando a gente estava lá em abril, qual era a expectativa? A expectativa era de junho e julho, por isso que a gente adiantou as férias, certo? Só que o pico da pandemia, ele se alongou. Tanto é que até hoje não chegou o pico da pandemia aqui em Goiás, certo? Os outros estados que já atingiram o pico da pandemia já estão entrando na parte descendente e já estão numa situação, depois de ter passado uma situação muito pior, está com perspectiva de melhora. E a gente acredita, isso aí também pelas informações da Secretaria de Saúde do Estado, que o pico daqui de Goiás vai acontecer entre essa semana e outra semana. É só a gente ler, gente, certo? Só a gente lê, tá? Agora, tudo isso que a gente está falando, a gente explicou lá atrás, antes da gente começar as férias. A gente mandou e-mail, a gente mandou pelo aplicativo, a gente fez comunicados em geral. Então, ninguém pode ligar assim, não, eu não sabia que ia fazer, que ia acontecer desse jeito. É o que o Andy falou. Tudo que a gente faz com a expectativa de fazer o melhor para o nosso aluno. Tá? Então, por isso que é importante que vocês entendam isso. Todas as atividades que a gente está executando, a gente está executando para o melhor aproveitamento do nosso aluno. Certo? Manda bala aí, Ani. Com relação às provas, muita pergunta de como que as provas vão ser. O que vocês precisam de entender, gente? O Símbios hoje, eu acredito que seja a única escola 100% digital de Goiânia. Apesar de todas as observações que vocês fizeram, que a aula gravada é melhor, que a aula ao vivo não tem a mesma qualidade,
Ela não tem, porque a aula gravada ela é toda editada. Então a gente pode cortar e colocar só as melhores partes. Ao vivo não dá. Se der algum problema de som, de internet, vai aparecer para você, tá? Igual quando a gente começou essa live aqui. Vocês não viram que eu tive que passar a bola pro Adriano? Primeira vez que o Adriano acessa o Instagram para começar uma live. Então, assim, ao vivo, o que der errado tá na cara, você vai ver. Então, assim, o que eu preciso de mostrar para vocês? Hoje, o Símbios é a única escola, eu tenho certeza, em Goiânia, que é 100% online. É a única escola que está te mandando tema de redação, que você escreve a sua redação dentro da plataforma e recebe ela de volta corrigida. O dia que a gente apresentou a plataforma de correção, nós temos corretores que trabalham com correção do Enem. Eles perguntaram, vocês tiveram acesso à plataforma de correção do Enem? Eu falei, não, mas está parecida? Que bom, eu não sabia, ficou parecido com o que o Enem usa, né? E essa plataforma que a gente usa é só a melhor do mundo, não tem outra melhor. É a Google for Education. Vamos discutir com o Google for Education? Quem? Né? Então, as provas também vão ser realizadas dentro da plataforma Google. Nessa prova, alguém me perguntou assim, vai ser monitorado? Monitorado à distância. A gente vai ter que contar muito com a sua consciência. Por quê? Porque eu não consigo fechar o Google. A plataforma Google não me permite barrar o Google do seu celular, do seu computador. Mas ela me permite verificar quanto tempo você gastou para resolver uma questão. Vamos supor que na prova de física do Adriano, ele coloque uma questão que para ele resolver, ele leve um tempo considerável. E você responda ela para mim em 1 minuto. Né? Isso é um indício de que houve cola. Eu não tenho como provar, mas eu posso conversar com você, conversar com sua família, sugerir que você não se boicote. Porque uma prova online, gente, para ela ser efetiva, você tem que estar disposto a não se boicotar. Como é que a gente se boicota? Fazendo consultas a material do professor, ao próprio Google. Então, a prova, ela vai ser online, tá? Ani, eu vou fazer a mesma prova do meu colega? Não, isso não. Faz favor, né, gente? Aí também a gente não vai dizer não. As provas, elas serão diferentes, tá? Então, não adianta você falar, não, vou mandar o WhatsApp pro meu colega aqui dessa questão. A prova é diferente. A sua é diferente da dele, da do outro. Então, as provas, elas serão diferentes. Elas serão online. Elas serão provas... terão questões discursivas e terão questões objetivas também. É possível a gente fazer os dois modelos. O simulado, obviamente, vai ser só com questões objetivas, tá? Mas eu preciso muito, inclusive eu já pedi o pessoal da agência para criar um memezinho daquele nosso chamado boicotinho. O boicotinho é aquele que vai se boicotar na hora da prova, para você lembrar que você não pode fazer isso com você, tá bom? Então, assim, as provas vão acontecer, a gente vai monitorar quanto tempo, a distância nós vamos monitorar. O Adriano citou o Matheus, o Tiago e eu ali que ficamos acompanhando as aulas, faltou citar o Kevin, que também me ajuda Exato. Muito. Uhum. Né? Então, nós temos uma equipe que fica acompanhando. Aproveitando para falar nesse acompanhando, todo mundo tem meu e-mail e tem o meu WhatsApp, a gente manda sempre para vocês isso. Manda para mim quem está atrapalhando a aula, porque numa aula online não tem jeito do professor tirar o menino, né, gente? Como é que o professor vai tirar o menino de sala, né? Mas eu preciso de vocês. Para quê? Para que a gente possa conversar com esse aluno, para que a gente possa orientar, porque assim, é uma situação nova para todo mundo. E pode ser que um ou outro ainda não entendeu essa dinâmica de assistir aula em casa e realmente fica extrapolando um pouco na conversa nessas coisas, tá? Mas se vocês informarem, a gente vai procurar orientar, conversar da melhor maneira possível, tá bom? Nito, deixa eu só fazer um outro comentário aqui. Eu acho que esse assunto provas, ele vai precisar ser abordado ele não se esgota. Ele não se esgota. Como a gente já tem um tempo, vocês fiquem tranquilos que nós vamos fazer uma live assim, só para falar de provas, a gente monta uns... Aí, na verdade, nesse caso, nem seria bom que a gente fizesse no Instagram. É bom fazer pelo Meet,
porque aí a gente vai poder compartilhar Fazer as por planilhas, mostrar direitinho, com calma, para você tirar todas as suas dúvidas. A gente quer fazer com que você consiga verificar se você está aprendendo ou não, mas para isso você precisa estar estudando, certo? Teve o pessoal que falou que as listas estão fracas. Eu fico feliz demais quando fala que as listas estão fracas, quer dizer que deve ter aluno bom demais da conta para estar achando essas listas fracas, certo? Fico feliz, quer dizer que a gente vai ter um resultado muito acima da média daquele que a gente estava esperando, porque se o pessoal pegou e achou as listas fracas, o pessoal tá, já valeu a live para mim hoje. Quer dizer que o pessoal está muito, mas está muito bem de conteúdo. Fico muito feliz e satisfeito com uma informação dessas. Eu também. E aí, Ani, depois vamos preparar para a gente fazer uma só com relação às provas, Sim. porque, como eu disse, tem um tempo maior para a gente poder produzir o material tudo direitinho, porque a gente falou que das coisas que iam acontecer, a gente falou das provas, mas a prova em si não era o assunto. Então, a gente precisa mostrar para vocês, mostrar como é que faz cálculo, como é que vai ser, como é que vão ser essas provas. Não se preocupem com isso, a gente não vai fazer nada que possa prejudicar vocês, certo? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Fico muito feliz aqui que tem muita gente aqui falando que confia no nosso trabalho. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o melhor, tá? Então, a gente está de olho no que está acontecendo por aí, as melhores práticas que estão acontecendo no país e no mundo para a gente implementar. Nem sempre a gente consegue implementar rapidamente, mas a gente está sempre procurando dar o melhor de vocês. E podem confiar na gente que a gente não foge dessa responsabilidade, tá? Então, a gente vai sim dar o nosso melhor. Quando a gente retornar, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente vai dar uma retomada nesses conteúdos que foram trabalhados, até porque tem gente que tem mais dificuldade. A gente já tem noção que quando a gente retornar, a gente vai intensificar ainda mais os plantões que a gente tem, para o pessoal ter condição de ter a oportunidade de retomar esse conteúdo que tem dificuldade. Mas aí é aquela história, né, gente? A gente consegue ajudar quem está estudando e tem dificuldade. Quem tem dificuldade é quem tentou estudar. Quem não tentou estudar, ele não tem dificuldade. Ele tem ignorância no assunto, porque ele precisa estudar para ele ver até o que ele precisa. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, a pessoa está nesse sistema todo aí, Ani, aí tá assim, ó, levando com a barriga, não está estudando. Aí, na hora que começa a falar de prova, ele fala assim, opa, vai ter prova? Claro, gente, tem que ter prova. Agora a gente está estudando, a gente chegou num formato que a gente achou o formato mais adequado para a situação, certo? De uma forma que não, principalmente, que não prejudiquem vocês. Agora, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque a gente vai abordar essa questão provas num próximo momento. Provavelmente vai ser o nosso próximo, né, Ani? Nosso próximo. Outra coisa, gente, só para fechar, teve uma pessoa que perguntou, eu anotei e não respondi. Como eu vou ficar sabendo se o meu filho não assistir a aula? Nós vamos fazer as ligações, tá? Por quê? Porque, igual eu disse para vocês, eu tenho como emitir um relatório de quanto tempo cada aluno ficou em sala. Então, a gente vai comunicar para os pais se entrou, se assistiu a aula o período todo, se entrou e saiu, se entrou e saiu 3, 4, 5, 6 vezes. A gente vai fazer esses comunicados às famílias, tá bom? E hoje eu fecho uma pesquisa que está no e-mail de vocês e também está no aplicativo do Símbios, que a gente está perguntando algumas coisas, porque nós vamos fazer uma live ainda essa semana com o Dr. Danilo Suassuna. Uma para vocês, alunos, para ele bater um papo com vocês, tirar as dúvidas que vocês apontarem lá nessa pesquisa, e outra com os pais. Então, quem não respondeu ainda, responde, porque hoje à tarde eu vou tirar a pesquisa do ar. Então, eu preciso das respostas de vocês para passar para o Danilo, para ele montar esse bate-papo. Então, a gente tem a Fernanda Leal e a gente tem o Dr. Danilo Suassuna dando esse respaldo para a gente com relação ao lado emocional, ao psicológico, como é que a gente vai poder ajudar vocês. O que é que a gente precisa? Muita gente falou aí, confia em vocês.
Outras pessoas, eu lembro do João Pedro, Maria Angélica, Karina, falaram, o aluno que estiver conseguindo se organizar não tem acúmulo de conteúdo, não. Não é fácil, mas alguém já achou o caminho. Isso aí significa que não é impossível. Então, a gente tem como. Precisou de ajuda? Pode pedir. Eu estou com dificuldade para organizar meu horário de estudos. Pode pedir, eu te ajudo. Eu te ajudo, como fiz com alguns alunos aí antes da gente parar em maio. Só que eu preciso que seja alguma ajuda lógica. Teve um aluno que me pediu a ajuda, a hora que eu falei assim, quantas aulas você não assistiu? Manda para eu tentar fazer um cronograma, associando o que está acontecendo agora com o que já passou. Ela me mandou mais de 50 aulas que ela não assistiu. Eu não dou conta, né, gente? Eu não dou conta de pegar 50 aulas, mais o que está acontecendo e ajudar você a ajustar seu horário. Então, se você precisou de ajuda, nós estamos aqui, nós te ajudamos. Ani, me explica isso, como é que eu faço para achar isso lá no Classroom? Entre em contato, se preciso for, eu marco um Google Meet e a gente conversa ali ao vivo. Beleza, meninos? Deixa eu só falar uma Agradeço coisa aqui, Ani. demais. Os meninos estão trolando o Oswaldo. Aí não trola o Oswaldo, não. Certo? Não trola. Depois ele se explicou e ele falou do conteúdo que era abordado nas listas. Não era que o assunto, as questões, certo? Mas é porque foi um assunto que foi trabalhado, né, gente? Então aí a gente não tem muito o que fazer. Esse início, os conteúdos são mais tranquilos, o negócio vai apertando. Graças a Deus, que imagina se tivesse os conteúdos caça grossa agora aqui, isso me tá tudo perdido, tá? Então, até alguns professores pegaram alguns conteúdos que são mais chatos aí, vão esperar para voltar esse conteúdo quando for presencial. Então, tá tudo certo, gente. Não tem nada errado nesse momento, tá? A gente tem que procurar fazer aquilo que a nossa convicção faz, certo? Então, vamos firme, vamos em frente. Fala, Ni. Só reforçando o que o Adriano está falando aí, gente, a gente deu a liberdade, a gente tem o raio-x do Enem, vocês sabem disso. Isso agora é mais direcionado a terceiro ano e extensivo, tá? Primeiro e segundo agora fica quietinho um pouco, porque essa fala minha é mais para terceiro e extensivo. Nós temos o raio-x do Enem. O que é que nós pedimos para os professores? Façam um replanejamento. Aqueles conteúdos que são mais cobrados e são mais difíceis, vamos deixar para o presencial. E esse presencial, como o Enem não tem data definida, ele vai alongar um pouquinho, vocês podem ter certeza disso. Eu tô achando que vocês vão ter o feriado de Natal e Ano Novo e depois a gente, Deus me livre, né? Então, não, Deus me livre, eu não quero esse Enem em janeiro vai acabar com nós tudo, certo? A data nós não vamos parar, a gente vai ser, emendar 2021. A data boa desse Enem, eu estava até olhando as datas ali, não tem nada oficial, gente, é um achismo meu. Achismo não, vontade, não é nem achismo, é uma vontade. Ele podia terminar, eu acho que o último domingo antes do Natal é do dia 21. Se ele fosse o último dia, no dia 21 de dezembro, estava lindo. Se for para janeiro, nós vamos ter que emendar, gente. Agora, realmente é muito puxado se a gente seguir direto com aula até lá. Então, a gente vai ter uma semana, a Ani já falou disso, a gente já está chamando ela de semana de saco cheio, e aí vai ser de saco cheio de aula mesmo, você fica pedindo aula, daqui uns dias você vai ficar de saco cheio dela, tá? Aí nós vamos dar uma descansada. Aí é tudo mais fácil, gente. Por quê? Porque isso aí provavelmente vai acontecer lá por outubro, as coisas já vão estar mais tranquilas, pelo menos a gente espera muito. A pessoa vai poder dar uma viajada, dar uma esparecida, dar realmente uma descansada, porque aí retorna, e aí é o pau quebrando até chegar o Enem mesmo. O pessoal perguntou aqui se realmente volta em agosto. Gente, o que a gente ouve dizer é que começar em agosto é, o mais distante do que poderia acontecer. Certo? Então, não existe nenhum indício, nenhuma indicação de que essas aulas vão começar depois de agosto. Na verdade, a maioria dos estados já estão trabalhando com retorno de aula agora em junho, certo? Uma boa parte em julho, por exemplo, Brasília, São Paulo tem perspectiva de julho, no Maranhão vai começar agora em junho, certo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, isso aí pode até pressionar para que as coisas comecem um pouco antes aqui, porque os nossos alunos são alunos muito competitivos, certo? Agora, a gente só retorna com autorização do governo e da Secretaria de Estado de Saúde, tá? E aí, os protocolos estão sendo estudados, estão sendo definidos,
para que a gente precisa voltar com segurança. Vou voltar a falar. Nada faz sentido se a gente não cuidar da nossa saúde. Então, assim, a coisa mais importante é a nossa saúde. Então, temos condições de lidar com essa situação, os protocolos são protocolos adequados. E vou te contar uma coisa, você pode ter certeza que vai ter uma quantidade X de protocolos para voltar, nós vamos ter o nosso próprio protocolo, vai ser X mais alguma coisa. Isso aí vocês podem ter certeza. A Carla está paranoica com isso daí. Ela já olhou face shield, tem máscara, tem tapete higienizante, tem assim, tá assim. Vai quase parecer um hospital, aquela escola lá, depender, certo? Mas eu fico mais tranquilo com relação a isso, de que a gente vai ter um ambiente sadio, saudável, em que vocês possam frequentar com tranquilidade, tá? A gente está na expectativa, se a gente tiver uma informação mais concreta, a gente passa para você. Fecha aí, Ani. Tá. Gente, só para falar, algumas pessoas falaram assim, o professor, tem alguns professores que têm dificuldade. Tem mesmo. A gente tem tentado ajudar, tem uns que logo superam e vão além, a gente pede depois para eles ajudarem os outros, mas sempre vai ter aquele que tem maior dificuldade mesmo. A gente espera que todos entrem num ritmo bom a partir de agora, né? Mas algumas coisinhas a gente vai precisar de ajustar ainda. Outra coisa, deixa eu ver aqui, Adriane, uma coisinha que eu anotei e eu não falei. Eles me estão perguntando aqui, a live vai ficar salva, não vai, Ani? Você vai ter que salvar. Não, tá, então você me ensina, porque eu não sei, né? Eu vou mandar no seu WhatsApp. Tem um povo aqui falando aqui que vai bater na minha careca. Eu quero ver falar isso aí na hora que a gente estiver presencialmente, assim, ó. Falar assim nessa distância, assim, é fácil de você falar que vai chegar aqui em mim. Mas deixa quieto, nós resolveremos esses assuntos. Pessoal, eu coloquei meu e-mail aí, digitei meu e-mail, teve uma Carla pessoa... É isso aí. Rosane Gontijo colocou que nunca recebeu os e-mails. Eu coloquei meu e-mail aí de novo. Por quê? Porque manda um e-mail para mim passando seu e-mail, porque às vezes pode ser que nos nossos arquivos o cadastro do e-mail esteja errado e a gente está mandando para outro lugar, tá? Então manda para mim. O pessoal tá falando aqui que a outra não ficou, não. Ficou sim, Anísio. Até me enviou ela aí. Eu enviei o link que eu pus no YouTube. Ah, tá. Mas aí manda para eles lá. Quem quiser, pede para mim no Instagram que eu mando o link para vocês. Para mim ou para o Adriano. Adriano também tem o link, pede para ele. Tem sim. Deixa eu só ensinar o Adriano como é que ele vai salvar. Eu passando vergonha. Adriano, na hora que você for encerrar a live, vai abrir a opção salvar, tal, aí você põe o salvar. Já vai salvar de verdade? Porque depois o povo vai me matar, vai curtir comigo o resto da minha vida, porque eu não dei conta de salvar por querer da live. É isso mesmo? Salva a hora que você for encerrar o vídeo. Não, pera aí, vou chamar a hora que você for encerrar o vídeo. Beleza, cadê a Sarinha? Aí, tá vendo? Turma, vai acontecer, tô terminando de ajustar. Gente, eu só queria pedir assim para vocês. Ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque nem todo mundo tem muita habilidade com essas coisas digitais. E acaba que essa parte digital inteira, ela ficou para mim, para o Kevin e para o Thiago. Então, nós somos 3 para atender alunos e professores. Por quê? Porque as outras pessoas sabem mexer em uma ou outra coisa aqui, mas não sabem mexer no todo para manter a escola. Então, acaba que às vezes a gente demora um pouco a dar a resposta. Não é má vontade, não. A gente tem um cronograma que ele mostra assim, o que é para fazer, o que está em andamento e o que a gente já terminou. A gente vai organizando por etapa. Um comentário aqui rapidinho, né? É o seguinte, eu particularmente, eu fico muito triste e frustrado, porque a gente tem a estrutura na escola, certo? Então a gente poderia estar ajudando esses professores que têm dificuldade de irem lá na escola e gravar lá. Era só chegar lá e dar a aula dele, porque estava tudo gravado, certo? Só que o sindicato dos professores não deixa, tá? Não deixa. Fala assim, professor não pode ir no prédio da escola, como se aquilo lá fosse o local da infecção do universo. Tá? É o lugar que menos tem, não tem gente lá dentro. Entendeu? Então, o que acontece? Eu fico frustrado. E detalhe, alguns professores pediram para fazer isso. Só que a gente teve que falar para você assim, gente, não pode. Não pode. A gente fez uma solicitação para o sindicato não deixou. Tá? A gente tem um professor que ele é do sindicato, a gente conversou com ele conversou com o presidente do sindicato, o presidente do sindicato não permitiu. Então, a gente até tenta,
certo? Agora, tem coisa que não deixam a gente fazer. Ficaria ótimo, ficaria lindo, né? Colocar um professor por vez para ir lá para poder ministrar a aula, tá tudo certinho, iluminação ok, som ok, o quadro ok, tudo ok, certo? Chegava lá, dava aula, acabou, mas não deixa, certo? Agora, eu, o Valfredo e a Carla, nós podemos, certo? Então a gente é dono da escola, então a gente vai lá e vai dar as aulas, certo? Porque E aí a qualidade da aula? Vai melhorar, claro que vai melhorar. Certo? Pelo menos assim, não a qualidade de conteúdo, mas qualidade de filmagem, de som, dessas coisas todas, certo? Mas enfim, não adianta a gente ficar lamentando as coisas, tá? Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, certo? Então, vamos começar amanhã direitinho, fazer as coisas certinhas. Na quinta-feira eu já tenho aula, vou conversar mais